Olá a todos, nós estamos agora com a segunda aula. Hoje o tema que nós falaremos será harmonia e leitura de partitura. Tá? Hoje é um tema muito importante, nós iremos falar um pouquinho mais, aprofundado do que a gente já começou na primeira aula. Vamos só lembrar que na primeira aula nós falamos sobre os termos que são usados, que são aqueles termos básicos, né? Que a gente sempre ouve, mas às vezes a gente não consegue explicar direito o que seria. Então a gente falou um pouquinho sobre esses temas e hoje a gente vai conseguir fazer um pouquinho de uma imersão mais aprofundada sobre o tema, tá bom? Então vamos lá. Leitura de partitura. Então, para um regente, é importantíssimo a gente ter uma boa leitura ou pelo menos ter um conhecimento básico de leitura. Porque se a gente não tem esse conhecimento, aí fica difícil a gente repassar como a música vai ser reproduzida de forma fiel, né? Então, antes, na Idade Média, vamos colocar assim, lá no começo, anos dos primórdios, ainda não tinha uma escrita muito formal, e aí, por conta disso, a gente tinha músicas que não se repetiam, porque, principalmente as músicas religiosas, se fazia, se escrevia de alguma forma, mas uma forma que não era precisa. Então, não tinha como fazer a música duas vezes do mesmo jeito. Mas agora, com essa notação que nós temos agora, a gente consegue escrever exatamente como a música é e fazer exatamente igual ela é. Então, basta a gente pensar que a gente consegue fazer uma música de 1800 e pouco, ou de 1500, porque a gente tem alguma coisa, tem um material escrito daquela época, e agora a gente só vai simplesmente ler. É como a leitura mesmo, né? A leitura que a gente fala normal, né? Do português, no caso do nosso idioma. A clave de sol, então, como a gente falou que ele é dos sons agudos, a gente tem, por exemplo, algumas referências, algumas observações que eu faço. A primeira coisa, a gente precisa ter uma referência de como contar. As notas elas não vão estar assim, de forma sucessiva, é, sucessivas, né? Desculpa, ao decorrer da música. Não, vão estar de forma aleatória. E para eu contar, para entender qual é a nota, eu preciso ter uma referência. Tem duas formas que eu uso que eu vou compartilhar com vocês. A primeira seria a gente ter a primeira linha. A primeira linha na clave de sol é a nota Mi, em cima da linha. Então eu vou contando até chegar na nota que eu quero. Lembrando que a gente vai contando linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço. A segunda coisa, se eu já achei uma nota, digamos, eu vou dar como exemplo aqui, eu achei essa nota aqui que é a nota Ré, mas eu quero saber qual é a próxima nota. Nesse caso aqui, a gente sabe que é um Mi porque está na sequência, é consecutivo. Mas, mesmo que na música tivesse essas duas notas juntas assim, o que, que eu ia fazer? Se eu já sei que ali é o Ré, eu sei que a próxima nota está uma para cima. Então, eu já vou deduzir que é um Mi. Tá? Então, a gente pode usar e deve usar essa referência da nota anterior para a nossa leitura ser mais rápida, porque senão eu vou ter que contar em todas as notas. Então, o que for próximo ali, se viu que subiu um ou que desceu um, a gente pode ter uma referência já com base naquela última nota que eu tenho certeza, né? Mas lembrando que se eu estou na dúvida, é melhor contar de novo. Mas para a leitura ser mais rápida, a gente já vai pela última nota que eu tenho certeza, que eu já descobri. A clave de Fá, ela é semelhante, mas o que, que a gente pode usar? A gente pode ler como se fosse a clave de Sol, mas a gente vai acrescentar duas notas a mais para que ela se torne a clave de Fá. Então, a forma que eu vou ler vai ser diferente. Então, lembra, por exemplo, que a primeira linha na clave de Sol é a nota Mi. Agora, aqui na clave de Fá, ela vai ser a nota Sol. Então, a ordem das notas vão ser totalmente diferente. A clave de Fá, como eu falei, era usada para o baixo e para os instrumentos graves. Então, a minha sugestão, leia como se fosse clave de Sol,
só acrescente 2 notas para a gente chegar na clave de Fá, tá bom? Então essa é a dica mais importante e eu acho que vai facilitar para ficar mais rápido para vocês. Aqui a gente tem escrito, né, tanto a clave de Fá quanto a de Sol, é o que geralmente aparece tanto para o coral quanto para instrumentos como o piano, que usa as 2 claves, né, que usa a clave de Fá e Sol, fica escrito mais ou menos dessa forma. Lógico que aqui estão notas consecutivas, mas mesmo que estivesse uma embaixo da outra, é o mesmo esquema de escrita, tá bom? O encadeamento de acorde, ele é importantíssimo porque ela é a base para a gente entender como que as vozes vão se colocar. Então, por exemplo, no número 1, ali a gente tem o acorde Dó. É, o acorde, ele é formado pela tríade, como eu acredito que a maioria já saiba disso, que é 1, 3 e 5. Então, por exemplo, o acorde de Dó maior, Dó vai ser o número 1, é a tônica, é a nota principal. Aí, qual é o 3? Dó, Ré, Mi. Então, Mi é o 3. Fá, Sol. Sol é o quinto. Então, Dó, pulo 1. Mi, pulo 1 e Sol. Então, Dó, Mi, Sol. Dó, Mi, Sol é o acorde de Dó maior. E como que está escrito aqui? A primeira de cima, que seria o soprano, por exemplo, a gente usaria o Sol. Embaixo a gente tem o contralto, que está na nota Mi. E na clave de Fá, a gente tem o tenor na clave de Dó e o baixo, no mais grave aqui, que também está na nota Dó. Então perceba que foi usado aqui o Dó, o Mi e o Sol. Tá? Só a ordem, né, das notas que variam, mas as notas elas estão dentro do Dó, do Mi e do Sol. Tá? Então é importante a gente entender que para a música, para quem compõe ou para quem faz o arranjo, esse encadeamento é o principal para a gente entender como que funciona a divisão de voz. A gente sabe que é soprano, contralto, tenor e baixo, a ordem, né? Mas a gente precisa entender como que isso vai variar, como que isso vai ocorrer. Geralmente, de uma nota para outra, a gente precisa ter a atenção de ter uma variação pouca, né? Para não ter muitos saltos, porque isso dificulta para quem canta, pode dar alguns problemas. E tem uma regra importante que é na questão do baixo. O baixo ele nunca vai estar fazendo a quarta. Ele pode estar na primeira, que é a tônica, ou ele pode estar na terceira. Em alguns casos raros, ele pode até fazer a quinta, mas ele nunca vai fazer a quarta, porque a dissonância ela precisa estar para as demais vozes ou para as demais notas, mas nunca para o baixo. Tá? Então, o baixo ele vai estar sempre na primeira, na terceira ou na quinta. Que, na verdade, isso é uma coisa que é muito importante, principalmente para quem canta, né? Porque é natural ter alguns erros nesse sentido. E essa mudança do baixo, nós chamamos de inversão. Então, podemos ter a primeira inversão do baixo, que ao invés de ser o dó, ele vai para o mi, e podemos ter a segunda inversão, que ao invés de ele ir para o mi, ele vai para o sol. Tá? Isso nós chamamos de inversão. Isso é muito normal a gente ver nos instrumentos, né? No baixo instrumento, né? E também a gente usa isso na voz. Aqui tem um modelo de encadeamento, então a gente tem o primeiro, o segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor e sétimo diminuto. Aqui a gente está numa sequência, logicamente, mas numa música ela vai ter a melodia e a gente vai encadear essas vozes, esses acordes para cada nota da melodia. Logicamente, algumas notas elas vão se repetir, mas o encadeamento ele é justamente a gente colocar as 4 notas em cada notinha da melodia. Então, digamos que tivesse 10 notas de melodia. Nas 10 notas, eu tenho que colocar as 4 vozes, né? Salvo quando alguma voz vai repetir, aí a gente tem alguns símbolos que dão esse entender que uma das vozes vai ficar se repetindo enquanto as outras estão mudando. Né? Aqui a gente tem um exemplo, né, de como
as coisas são colocadas. Lembrando que o tenor, como eu falei, pode ser colocado na clave de sol também, não é considerado como erro, é até, de certa forma, comum isso acontecer. Tá? Então, e a interpretação da partitura, ela já está muito a ver com o que nós falamos, mas sobretudo aqui, a gente vê esse CATB. CATB, se eu pesquisar no Google, por exemplo, partitura CATB, aí ele vai dar várias partituras, mas esse CATB significa o quê? Simplesmente soprano, alto, tenor e baixo. Então, se eu colocar assim, que eu quero uma partitura CATB, ele vai dar uma partitura que tenha todas as vozes, do soprano, do contralto, o alto, tenor e do baixo. E aí dessa forma que fica escrita. E aí perceba que, por exemplo, a gente tem algumas que são CATB mais piano. Então, piano, ele fica na clave de sol e na clave de fá, desenhado na parte inferior, e depois em cima dele a gente tem essa outra barra um pouco mais grossa, né, que dá o entender das quatro vozes, que é o baixo, tenor, contralto e soprano. Né? E na teoria musical avançada, a gente tem, por exemplo, algumas nomenclaturas que a gente não vai entrar a fundo, mas para conhecimento, como, por exemplo, modos gregos, né, que são algumas variações que foram criadas justamente para denominar, né, as notas. Na verdade, é a variação de escala maior e menor, mas é uma forma característica, né, que é feito, então com certeza vocês vão ouvir falar disso, né? Então aí a gente tem o modo jônico, dórico, frígio, lídio, mixolídio, assolídio e locrio. São as formas que nós temos de leitura. E isso muda na questão de grau. Então, por exemplo, no modo jônico, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, que é o termo mais usado que a gente usa. Agora, no modo dórico, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Ou seja, foi aí partindo de ré menor. Né? Aí a gente tem o modo frígio, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. Então, do terceiro grau, né? Então, o acorde de mi menor com sétima. Então, e assim por diante. Então, são algumas variações de como a gente vai elencar, de como a gente vai fazer a escala maior e menor. Isso é extremamente relevante? Eu entendo, ao meu ver, que não é extremamente importante. É bom a gente ter o conhecimento, porque a gente vai querendo não ser confrontado, né? Mas eu acredito que na prática em si, ele não é tão vital. Eu acredito que tem algumas outras coisas que são muito mais vitais, né? Polifonia e contraponto. É importante a gente entender que a polifonia são vários sons. Então, teve épocas que a música ela funcionava de uma forma um pouco diferente. Era só vozes cantando a mesma linha, né? Então não tinha soprano, tenor, contralto, baixo. Era só uma voz única, ou era dividido entre homens e mulheres, ou duas vozes só. E depois foi aumentando, três, quatro, cinco, até várias vozes, né? Teve alguns tempos que ainda mais no início, onde começou essa questão de divisão, eles colocaram centenas de vozes, assim, era uma bagunça bem grande, porque muita gente cada um fazia uma coisa na música, né? E isso é uma divisão de voz, mas a divisão natural de harmonia, como a gente vê de tri, de tetra, né, de soprano, tenor e contrato baixo, isso é uma coisa mais recente, então no começo não era assim. E o estudo da harmonia ele é importante porque é só assim que a gente vai conseguir fazer a questão das divisões. A gente precisa ter um conhecimento de análise de harmonia, a gente precisa ter uma técnica, né,
estendida, assim, no sentido de conhecer os elementos que vão ser usados ali, por exemplo, no canto, né? Tem o staccato, o glissando, entre outros. A gente precisa ter esse conhecimento técnico para que a gente passe para quem está cantando. Porque senão, se a gente está numa liderança, mesmo que a gente não é o regente ou o maestro, mas a gente é o responsável, é o líder, a gente fica como referência técnica. E mesmo que a gente não saiba tudo, a gente precisa ter pelo menos um conhecimento mínimo e saber aonde buscar aquele conhecimento. Então, com certeza, algumas palavras do que eu estou falando aqui vai ficar já para vocês na cabeça, mesmo que vocês não saibam 100%, mas vocês vão saber, eu já ouvi falar uma coisa parecida com isso, eu acho que é isso. Aí vocês vão lá e pesquisam. Entendeu? Então, esse é o conhecimento, o barato do conhecimento é isso, a gente ter um ponto de partida, ter onde buscar. Aí a teoria na informação, na formação musical, eu acredito que é fundamental, né? Porque sem a teoria, muita coisa a gente não conseguiria entender e não conseguiria chegar. A gente tem a microtonalidade também, que são intervalos de tons menores. A gente precisa lembrar também que na música ocidental e oriental a gente tem algumas diferenças. Então, por exemplo, se a gente pegar uma música oriental, principalmente, por exemplo, vamos dar um exemplo mais fácil, que é a música indiana. Temos alguns instrumentos, em especial, que eles usam uma afinação diferente. A gente pode classificar para a gente, para a nossa cultura ocidental, seria como um desafinado, literalmente. Mas para eles é como se tivesse mais do que meio tom. Então, de dó para dó sustenido, eu tenho um intervalo de meio tom. De dó sustenido para ré, mais meio tom, assim por diante. Mas só que nessas culturas, entre dó e dó sustenido, eu vou ter ainda microtons ali, vou ter mais notas ali. Para a nossa cultura, é desafinação. É como se eu pegasse o violão e mexesse naquela chavinha. Então, entre, entre dó e dó sustenido, eu teria várias posições ali naquela chavinha até chegar no dó sustenido. É como a gente está afinando o violão, por exemplo, é muito normal. A gente vê que lá no afinador, né, aqueles afinadores simples mesmo, tem o ponteiro tem que chegar no centro, no meio, para ele chegar no dó sustenido, por exemplo. Aí, se ele está um pouco antes, a gente sabe que está desafinado. Se está muito, está mais desafinado ainda. Até a gente cair e chegar no dó. Então, do dó até o dó sustenido, a gente vai passar por algumas, algumas fases de sons, que são sons diferentes. Para o nosso ouvido, vai soar como desafinação, mas para essas culturas vai soar como notas mesmo. Então, só de curiosidade, né? Eu acredito que a maioria não vai usar isso na prática, mas a gente precisa entender o que seria isso. É, temos um nome que é teoria pós-tonal, também que é um estudo de estrutura, né? Além do sistema tonal, que o sistema tonal é o que nós falamos, que é o tradicional. Os tons, né? Dó, dó sustenido, ré sustenido, mi, fá. Então, isso são os sistemas que nós temos já difundido na cultura ocidental, tá? Mas fora isso, a gente tem estudos que olham para essas outras vertentes, essas outras variações. Música atonal, que são composições sem um centro tonal, né, definido, como eu falei, tom é a nota principal, é a matriz, é a raiz que vai influenciar nos acordes que vão rolar no entorno. Temos os sistemas de notação alternativos, né, que são formas de escritas de partituras diferenciadas. Isso tem vários exemplos bem legais, depois a gente coloca alguns exemplos para que vocês possam olhar. A escrita, ela pode ser de qualquer forma. Se eu pegar um papel e fazer uma bolinha, então, e aí embaixo dessa bolinha eu vou fazer uma pequena legenda. Essa bolinha vai ser a dó.
depois eu faço uma outra bolinha aqui. Então, na minha cabeça, eu já sei que eu estou aqui no dó, dó, e aí eu vou ter que subir. Então, ou seja, eu tenho uma referência, mas eu não escrevi, na verdade, naquela forma de partitura. Eu fiz uma bolinha aqui, falei que é o dó. E aí eu fiz uma outra bolinha aqui em cima, eu nem falei qual é a nota. Mas eu imaginei pela subida que seria essa daqui. Tem várias formas, assim, muito dinâmicas, muito divertidas. Temos algumas partituras mais alternativas, assim, digamos assim, né, de escrever. Para criança, por exemplo, de fazer um solzinho e ali onde tiver aquele solzinho, eu estou me referindo à nota sol, fazer fazer um relógio e onde está aquele relógio é a nota ré e assim por diante. Então são formas de escrever, mesmo para quem não sabe ler a forma de escrita da partitura tradicional, ele vai conseguir ler facilmente dessa forma alternativa. Então, para tudo, a gente consegue se comunicar de uma forma simples e eficaz. Tá? Aí a gente tem estudos da parte moderna, né? E a gente vai ver mais na questão da música eletrônica, da experimental, que a gente tem alguns estudos mais específicos, né? Então a gente não vai abordar eles, mas é importante que vocês entendam, né? E entender a estrutura da música também, porque a música, ao contrário do que todo mundo pensa, não é uma música criada aleatoriamente. Então, qualquer música, mesmo que seja um rap, um reggae ou um samba, qualquer tipo de música, ele tem uma estrutura, mesmo que pareça que não. Pode ser uma estrutura, mesmo que seja uma estrutura simples, por exemplo, vou dar só um exemplo. É um coro, aí temos duas estrofes, depois volta para o coro. Depois eu tenho mais duas estrofes, desculpa, depois do coro e depois a gente termina a música. Então, isso é uma estrutura. É, uma, é um sistema que é usado para ficar simétrico, né? Então, para não ficar uma coisa aleatória. Isso tanto na questão de letra, quanto na questão musical. Pode ver que geralmente a gente começa com uma introdução, e termina com um pós-lúdio, por exemplo, com uma parte final, ou a música ela vai diminuindo o som, que é aquele fade out que nós chamamos. Então a gente tem algumas estruturas. Né? A teoria e percepção musical, o maestro ele precisa, né, ter um conhecimento de percepção, porque ele precisa ter um bom ouvido, né, para conseguir entender e analisar. Aí, aí a gente tem a questão de performance, né, que vai influenciar, né, e também a gente tem nós temos a questão de composição, que é importante para quem rege ou para quem é líder também, porque tendo esse conhecimento de estrutura e de técnicas, a gente consegue criar uma música. Ou mesmo que não seja criar, pegar uma música já existente, mas separar vozes, por exemplo, o que seria um arranjo, e isso é importantíssimo a gente saber. E, por exemplo, a gente tem alguns programas como o Finale e o Music Score, que são dois programas muito bacanas e que são usados para justamente escrever. Então, a teoria de conhecimentos tecnológicos é importantíssimo também, porque a gente vai ter algumas ferramentas que vai facilitar, principalmente para quem tem menos experiência, mas até mesmo para quem tem muita experiência, porque eles trazem alguma facilidade e também algumas coisas que a gente não conseguiria fazer se fosse literalmente à mão a partitura, esses programas conseguem fazer, conseguem replicar, colar trechos, então é muito legal, é muito bacana. E aí, logo mais a gente vai ter uma aula falando só sobre esses sistemas, esses programas, né, que são muito importantes e muito usados, né, até mesmo por grandes maestros. Então, isso não é uma questão de que quem não tem conhecimento que usa isso, não. Isso daí é usado
em diversas circunstâncias, tá? E agora chegamos ao fim dessa nossa aula. Eu fiquei muito feliz com a presença de todos vocês. E espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, a gente tem os canais para tirar dúvida. Eu convido vocês a entrarem no nosso grupo de WhatsApp. Temos aqui também um fórum de discussão e por outras plataformas também. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.